Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico dermatologista Dr. Moacir Gomes Nabo Filho. Moacir, é um prazer te receber aqui no nosso programa. É um prazer meu estar aqui, principalmente na sua presença, Luciano. Pessoa que eu quero muito bem. A recíproca é verdadeira. E admiro e mais uma vez agradeço pelo convite. E falando, né, de médico dermatologista, você é dermatologista, né? E aonde você fez que título que você tem de dermatologia? Onde você fez a especialização, Moacir? Eu sou pós-graduado pela Escola Paulista de Medicina, né, em São Paulo, a Unifesp. Tenho o título especialista em dermatologia, que eu acho muito importante hoje. Tem o título, tem que ter, sem dúvida. E fiz minha pós-graduação durante 2 anos na Universidade de Paris, na Sorbonne, onde lá eu obtive um título de assistente estrangeiro em dermatologia. Isso me ajudou muito, né, na minha formação. A formação do médico é muito importante e é que a gente sempre frisa em todos os programas, né? O paciente tem o direito de escolher o médico e tem que prestar atenção em qual médico ele está procurando, né? Qual o profissional que ele está procurando. Hoje é importante, Luciano, que todo especialista tem que ter o título especialista, né? Porque as pessoas hoje se formam, né, e não obtêm o título especialista. Então hoje só dito que o médico é especialista em tal área se ele tiver o título especialista. Sem esse título, ele não é especialista. É o que faz a diferença, né? É o que faz a diferença. Moacir, como nós falamos agora há pouco, né? O que vem a ser a calvície? Bom, a calvície é chamada hoje de calvície androgenética. Esse termo androgenética subentende perfeitamente que existe um fator genético que leva à calvície. Esse é o principal fator de calvície. Agora, existem outras calvícies, que são as alopécias, né? As alopécias por estresse, por ansiedade, as alopécias infecciosas, e além do que, existe uma calvície hoje que é muito importante, que nós chamamos de tricotilomania, que é a autoagressão. A pessoa se autoagride em uma determinada área do couro cabeludo, levando aquela perda de cabelo naquele local. A própria pessoa, né, fica mexendo no cabelo e fica arrancando os fios, não é isso? É isso. A tricotilomania ela é muito frequente hoje, principalmente em pessoas jovens, principalmente, e extremamente ansiosas, tá? E normalmente essa tricotilomania, que a pessoa se induz, ela faz uma autoagressão sem que ela perceba. É a mesma coisa quando a pessoa roer as unhas, né? Isso é inconsciente, é uma coisa involuntária. Então essa ação involuntária da pessoa sobre o couro cabeludo vai lesando o folículo do couro cabeludo e o folículo lesado, logicamente, leva à calvície. Muitas vezes, essa calvície por essa agressão, às vezes ela é irreversível. Você não consegue mais do que o cabelo volte a crescer naquele local. Então a pessoa que fica passando a mão várias vezes no mesmo local da cabeça, perfeitamente, acaba ficando, né, diminuindo. Vai lesando aquela área. Provoca uma injúria, né, no folículo, no couro cabeludo, e esse trauma pode ser definitivo. Tá? Então é uma coisa muito comum nos consultórios dos dermatologistas, esse tipo de conduta que a gente vê, e é necessário realmente você orientar bem os pais, tá? Porque é muito comum em jovens. Então isso é importante, a educação dos pais em relação aos filhos. Durante a gravidez muda um pouquinho, né, Moacir? Normalmente a grávida pode acontecer de ter uma perda de cabelo. Na gravidez existe uma alteração total, um desequilíbrio hormonal, tá? Isso realmente leva a alterações do couro cabeludo. Mas normalmente, durante a gravidez, a queda não é tão pronunciada. A queda é mais exuberante após a gravidez. Tá? Então a pessoa durante a gravidez não tem que estar preocupada que vai ficar calva, né? Vai ficar careca. Mesmo assim, porque durante a gravidez, veja bem, Luciano, a gente é um pouco limitado em termos de medicação. Tá? Você tem que dar medicamentos que não vão atingir o feto, tá? A criança que vai nascer. Então, normalmente, a queda ela se inicia logo após a gravidez, tá? E vai se acentuando com a amamentação da mãe para o filho.
Falar em amamentação, a alimentação interfere na queda do cabelo? Uma pessoa que tem uma boa alimentação é melhor ou não, Moacir? Como tudo, né? Como tudo, alimentação é bom, pessoas que fazem alimentação sadia, adequada, é bom realmente não só em termos de queda de cabelo, tá? Em termos gerais é muito importante. Então, realmente é um fator que ajuda, sem dúvida. Moacir, muitas vezes a gente escuta a pessoa falando lavar o cabelo todo dia provoca queda, causa queda do cabelo ou não? Isso é um tabu que não tem nada a ver. Não, nada a ver. Realmente, a pessoa pode lavar o cabelo quantas vezes quiser, tá? Porque a lavagem de cabelo é até benéfica para a pessoa, porque a lavagem tira o excesso de gordura do couro cabeludo, aquela dermatite seborreica, né, que é a caspa. Então, é um transtorno muito comum a dermatite seborreica, porque ela vai acumulando gordura no couro cabeludo e, em consequência, você vai ter uma queda de cabelo também. Então, água todo dia é bom? É bom e deve ser lavado, na minha opinião, todos os dias do cabelo. Porque você, além de se manter o couro cabeludo limpo, você previne essa dermatite seborreica. Mas antes da gente fazer o intervalo, eu gostaria de saber de você assim, quando que a pessoa sabe que está perdendo o cabelo, que já é patológico, que é uma doença, não uma queda normal, porque normalmente perde alguns fios de cabelo, mas quando é doença, quando é a calvície? Então, hoje é preconizado que uma pessoa normal, ela perde em torno de 80 a 150 fios por dia. Isso é fisiológico, isso não é patológico. Ou seja, normal. Então, a pessoa normal, né? Perdia de 80 a 150 fios por dia. A pessoa não vê isso aí. Ela não vê, porque a perda ela é durante todo o dia, é dormindo, é no banho, não assim por diante. Penteando não cabelo, é só penteando o cabelo. Então, quando uma queda torna-se patológica, que tem que ser tratada, quando a pessoa perde acima de 200 fios por dia. Realmente é uma queda patológica. Então, a partir desse momento, tem que ser pesquisado uma série de fatores para que possa ser tratado e prevenir a queda. Doutor Moacir, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando com o médico dermatologista, Dr. Moacir Nabo. Moacir, antes do comercial, estávamos conversando a respeito de calvície, alopécia, e eu estou sabendo que você é o único médico no sul de Minas e região aqui de São Paulo que faz o transplante de cabelo. Isso é verdade? Sem dúvida. Hoje o transplante de cabelo é uma conduta realmente muito interessante e realmente é uma solução para as pessoas que têm calvície, tá? Mas antes de falar de transplante de cabelo, Luciano, eu queria dizer para você qual que é a diferença entre transplante e implante. Implante, eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque o pessoal costuma dizer que eu vou fazer um implante de cabelo. Não, implante é errado. O termo correto é transplante de cabelo. Quando se usa o termo implante, para você, por exemplo, é uma coisa externa ao seu organismo. Eu vou implantar, por exemplo, uma prótese de silicone. Aí tudo bem. Vou implantar uma válvula no coração. Você vai implantar, tá? Porque é uma coisa externa ao seu organismo. Este é o implante. Implante. Agora, quando é de você para você mesmo, aí é chamado transplante. Por isso o termo correto é transplante de cabelos. Então, você já respondeu. Uma pessoa não pode doar cabelo para outra. Não tem jeito. Tem que ser da própria pessoa. Porque muitas pessoas perguntam por que a pessoa tem calvície apenas na parte de cima, não tem nas laterais. Isso é uma primeira pergunta que todo mundo fica indignado. Mas, doutor, por que só cai em cima e não cai ao lado, né? É o seguinte, para você entender bem, a calvície é regida por um hormônio. Existe, então, nós temos no organismo a testosterona, que é um hormônio importante, que tanto o homem como a mulher tem a testosterona. E a testosterona, ela se transforma num outro hormônio chamado dihidrotestosterona. Essa substância, esse hormônio chamado dihidrotestosterona, que é o vilão da história. Essa dihidro que vai realmente aniquilar, destruir o folículo piloso. Então as pessoas que têm calvície, mesmo aquelas calvícies genéticas, apresentam um alto nível de dihidrotestosterona. Então veja bem, onde eu quero chegar. Então, as pessoas que têm a perda de cabelo em cima é porque os receptores do folículo têm uma grande afinidade por essa dihidrotestosterona. Então, o receptor do couro cabeludo, do folículo, ele vai atrair o hormônio e vai destruir o hormônio. É o que não acontece nas laterais das pessoas, tá? Então, as laterais, os cabelos das laterais, não têm os receptores para dihidrotestosterona. Daí por quê? O cabelo cai em cima e não cai nas laterais.
E ainda, exemplificando mais ainda, Luciano, por que você faz transplante de cabelo? Por que você tira cabelo daqui de trás, daqui da região occipital? Esse cabelo é colocado em cima e nunca mais cai esse cabelo. É feita uma cirurgia, então, Marcelo. É a cirurgia. E essa cirurgia com anestesia local, que tipo de anestesia que é feita? Então, o transplante de cabelo é feito na clínica, a nível ambulatorial, não é a nível centro cirúrgico, tá? Sempre com anestesia local. O paciente faz a cirurgia conversando com a gente, tá? Como é feita a cirurgia? Totalmente indolor. Ele recebe as anestesias tronculares, e essas tronculares vai anestesiar todo o couro cabeludo. Então ele faz toda a cirurgia conversando com a gente, tá? Então como é feito? Inicialmente nós tiramos uma tira dessa região de trás, essa tira é separada, só que essa tira, antes de você fazer o transplante, abrindo um parênteses, Luciano, é que o transplante tem que ser muito bem indicado, tá? Muito bem indicado. Então muitas pessoas nos procuram para fazer transplante e não tem indicação. Tá? Não é a melhor hora, né? Não é a melhor hora, ou a pessoa não tem uma área doadora que vai ser compatível com a transplantação no couro cabeludo. Então, veja bem, primeira coisa importante do transplante é se a pessoa tem indicação, se ele tem condição de receber o transplante, tá? Então qual seria a melhor época para a pessoa te procurar, Moacir, no caso? Não tem época, não tem época. Mas também nós já fizemos transplante de cabelo em jovem de 19 anos, tá? Não tem idade. Não tem idade. Normalmente, o transplante é a última etapa, é a última evolução de um processo. Como assim? Veja bem, o transplante vai ser feito depois que forem esgotadas todas as possibilidades de tratamento. Doutor Moacir, agora há pouco você colocou que a parte superior, né, da cabeça é onde perde mais cabelo. Esse cabelo que é tirado da parte de trás e colocado em cima, ele não cai mais? Não cai mais, não cai. Luciano, é interessante, não cai mais. Até voltando atrás, eu estava explicando agora há pouco e eu não terminei a minha explicação. Então veja bem, quando você coloca esse cabelo, que é na região occipital, em cima aqui, que é a região parietal, ele é transplantado com uma ordem genética que ele não tem, os receptores não têm vocação, afinidade por esse hormônio chamado de hidrotestosterona. Então esse cabelo transplantado, ele não vai cair nunca mais. Ele é definitivo. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, uma pessoa, um careca aí de 10, 15 anos, 20 anos, ele pode te procurar para fazer o transplante desde que ele tenha cabelo para isso? Perfeitamente. Muitas pessoas, depois de uma certa idade, né, elas despertam nela a vaidade novamente. Então não importa o tempo que a pessoa está careca? Não importa. É importante que é muito comum as pessoas de uma certa idade, já 60, 70 anos, nos procuram para fazer transplante de cabelo, que realmente desperta uma vaidade, é um momento, por exemplo, da vida que a pessoa está uma vida mais tranquila e ele quer realmente dar um melhorar visual. Então é comum. E essa cirurgia não fica assim, por exemplo, lógico, o careca ficou cabeludo, todo mundo nota, mas assim, olhando para o cabelo, quem não o conhece, sabe que foi feito transplante ou não? Então, porque antigamente, Luciano, era assim, era feito transplante, os transplantes foram feitos com um aparelhinho chamado punch, que colocava assim vários tufos de cabelo e não obedecia um fator assim fisiológico do couro cabeludo. Hoje, os transplantes são foliculares. O que quer dizer isso aí? É colocado cabelo fio por fio. Realmente é muito mais trabalhoso hoje, é muito mais delicado. Só que também não percebe, né? Mas o efeito estético realmente é espetacular. É lógico, deixa eu dizer uma coisa importante, um parênteses aqui. Ninguém imita a natureza. A natureza ela é imitável, não existe. Então, o transplante realmente dá uma perfeição interessante para o couro cabeludo, mas jamais a pessoa vai ter um cabelo que ela tinha quando tinha 20 anos, 25 anos de idade, né? Sem dúvida. Quanto tempo dura essa cirurgia, mais ou menos, Moacir? Olha, hoje os transplantes foliculares, que é feito fio a fio, são mais demorados, tá? Porque realmente é feito colocado fio por fio, e realmente não pode, você tem que obedecer um padrão do couro cabeludo, então em média demora mais ou menos 4 horas a 5 horas um transplante de cabelo hoje. Mas o efeito compensa, né, Moacir? Compensa e o paciente se sente muito bem, e é interessante também notar que quando o transplante é realizado, Luciano, o cabelo não vai crescer de imediato, tá? Então a pessoa é transplantado, depois naquele local que foi transplantado os cabelos,
forma umas crostas, pequenas crostas, elas vão cair essas crostas. Afinal de contas é uma cirurgia. Né? E depois demora mais ou menos de 2 a 3 meses para nascer cabelo. A pessoa fica sem trabalhar, Moacir, desculpa? Não, veja bem, continuando só o raciocínio, depois de mais ou menos 2 a 3 meses, começa a nascer os cabelos. E até 9 meses, até 10 meses, continua crescendo o cabelo. É interessante isso aí. Porque muitos folículos ficam inertes, ficam lá parados. De repente, começa a crescer. Então ele cresce normal como o cabelo que se não tivesse normal, transplantado. Vai crescer normal, tranquilo, tá? Você falou que 2, 3 meses, mas a pessoa não fica esse tempo sem trabalhar, né, Moacir? Não, por exemplo, você faz a cirurgia e a pessoa volta ao trabalho normalmente a cirurgia é feita num sábado, tá? Quando é na segunda-feira, o paciente retorna ao consultório, nós tiramos o curativo, que é um tampão que a gente coloca para fazer o curativo, retira-se o curativo e ele vai trabalhar no mesmo dia. Então ele não perde nenhum dia de trabalho. E tem algum produto que a pessoa tem que usar pós-cirurgia? Tipo assim, esse produto nunca mais pode parar de usar. Não, tem isso, o que existe hoje, é muito discutido hoje. Hoje é preconizado que os tratamentos de calvície hoje é usada uma droga chamada finasterida, né, Luciano? Então, só para abrir esse parênteses, a finasterida é muito... Só que tem um tabu que a finasterida pode dar uma impotência, mas não é verdade. Não é verdade. Estatisticamente não é verdade. Mas interessante dizer... Você sabe como a finasterida age? Aqui é uma coisa muito bacana isso aí. Muito, realmente... Eu até gosto de falar sobre esse assunto, que é um assunto bem apaixonante. A finasterida é uma droga... Vocês se lembram que agora há pouco eu falei sobre a transformação da testosterona em dihidrotestosterona? Que é essa dihidro que mata o folículo. Então o que a finasterida faz? Olha que interessante. Existe uma enzima que faz a conversão da testosterona em dihidro. Essa enzima Então essa enzima chama alfa-redutase. Então a finasterida, ela impede que essa alfa-redutase, essa enzima, transforma a testosterona em dihidro. Então a pessoa estabiliza a queda de cabelo e para realmente. Não faz nascer, mas faz parar a queda. Parar. Porque o processo que ocorre na queda de cabelo chama-se miniaturização do pelo. É interessante isso aí também, porque o pelo vai tornando-se miniatura, vai tornando-se penugem, tá? Então ele tem uma espessura, ele vai diminuindo até tornar-se penugem. Quando o pelo torna-se penugem, tem a queda. Então a finasterida, às vezes as pessoas falam, doutor Moacir, eu tomei, o meu cresceu o cabelo, tá? O que aconteceu é o seguinte, essa penugem, ela pode reverter. Reverte. Tá, mas o que já caiu, você esquece. Caiu, não volta mais, Não volta nunca mais. Doutor Moacir, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o Dr. Moacir Nabo, médico dermatologista. Moacir, falando em transplante capilar, quantas vezes uma pessoa pode realizar o transplante? Então, o transplante ele pode ser realizado quantas vezes a pessoa desejar. Sendo que para isso é necessário que a pessoa tenha uma área doadora boa. Tá? Tudo depende da área doadora. Normalmente, quando a pessoa tenha uma área muito extensa do couro cabeludo, nós não colocamos cabelo em toda a região de uma vez. Faça primeiro o transplante, por exemplo, na parte da frente, depois uns 2, 3 meses a pessoa volta, nós fazemos o transplante na parte posterior, traseira, né, de trás. Mas o transplante, a boa indicação do transplante é justamente quando você tem uma boa área doadora. Tá? Isso é muito importante. Aí é bom. Moacir, como dermatologista, tem uma doença que incomoda muito a população, que é a hiperidrose. Você poderia comentar alguma coisa sobre hiperidrose com a gente? Por exemplo, o que vem a ser hiperidrose? Então, a hiperidrose, o termo hiper é excesso. Hidrose é água, tá? Então, a hiperidrose é um excesso de transpiração em certas regiões. As regiões mais frequentes são as regiões axilares, palmares e plantares, tá? Então a hiperidrose, então, é um distúrbio da transpiração em que a pessoa transpira excessivamente nessas áreas, levando a transtornos emocionais, psíquicos e sociais. Me incomoda, né, Moacir? Que a pessoa troca uma roupa, está transpirando toda molhada, então realmente causa inibição na pessoa. Não há dúvida que a hiperidrose é uma situação muito desagradável e principalmente porque a hiperidrose atinge muito jovem, muito adolescente, tá? E muitos, devido a esse problema da hiperidrose axilar, principalmente, que mais acomete axilar,
esses jovens até inclusive não saem de casa, não querem ir à escola, que realmente perturba muito, é muito desagradável. Existe tratamento para hiperidrose axilar? Bom, existem vários tratamentos, tá? Mas veja bem, Luciano, acho que é bom falar o que realmente funciona, tá? Isso que eu acho muito importante, tá? Porque tem a experiência, vai dizer. Então, hoje o que realmente funciona, que é realmente definitivo e que o paciente sente um bem-estar muito, muito, muito grande, é a parte cirúrgica. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma anestesia local na axila do paciente, é sempre local, jamais anestesia endovenosa, né, em centro cirúrgico. A cirurgia é feita a nível de ambulatório e é feita uma incisão na axila, onde nós rebatemos a pele da axila e tiramos todas as glândulas. É eliminadas as glândulas, tá? E essas glândulas são as que são eliminadas, suor. E essas glândulas, chamadas glândulas écrinas, tá? Que provocam suor excessivo. Então é retirado as glândulas, aí a pele volta à posição normal, tá? E é feita a cirurgia dessa maneira. Antes da cirurgia, era muito usado várias outras técnicas e que hoje a gente está deixando de lado porque não funcionam, não dão tão bons resultados. Então, uma técnica muito usada era a lipoaspiração. Então, o pessoal anestesiava a axila, colocava uma cânula e ia aspirando as glândulas. Essa técnica é pouco usada hoje porque você não consegue remover todas as glândulas e a pessoa volta a transpirar. Uma segunda técnica usada bastante era uma cureta. A cureta é um aparelhinho que você enfia debaixo da pele e vai raspando a pele. Esse método nós não fazemos mais hoje também, porque a curetagem também deixa muitas glândulas. E hoje tem um tratamento muito assim em voga, atual, que é o Botox, a toxina botulínica. Mas o Botox, o que existe de problema com o Botox é o seguinte, é que tem que ser feito cada 3, 4 meses a aplicação e torna-se inviável financeiramente. E a cirurgia é definitiva. E o Botox é a cirurgia definitiva. Com o Botox, além do custo ser muito alto, tá? Você tem que usar uma ampola em cada lado, vai encarecer muito a cirurgia, há o problema da recidiva. Cada 3, 4 meses você tem que fazer de novo a aplicação. Enquanto que a cirurgia, ela é definitiva. Você faz uma única vez e o problema está resolvido. E após a cirurgia, é de imediato já a recuperação do paciente, não tem mais nada, acaba a sudorese excessiva? Você retira totalmente as glândulas, Luciano. Veja bem, isso é interessante. Então o efeito é de imediato. É imediato. O senhor já sai do consultório sem transpirar. O que acontece, existe, é lógico, um pouco de hematoma, um pouco de dor pós-cirurgia, tá? É feito as compressas, os curativos, mas é bom lembrar que essa cirurgia, como é definitiva, a pessoa faz uma única vez e está resolvido, tá, o problema. Então, não tem que falar, não, amanhã vai voltar, não vai voltar jamais, tá? E essa cirurgia, é importante lembrar também, voltando a falar novamente, é feita com anestesia local, tá? Que é o melhor de tudo, né? Isso agrada muito o paciente, tá? Lógico. Menos risco também. Menos risco, agrada muito. E realmente a pessoa fica muito grata, muito agradecida, porque ela volta a ter uma vida, uma atividade totalmente normal. Doutor Moacir, vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Pois não. Vou chamar nossa repórter Érica Azevedo. Primeira pergunta. Como diagnosticar se tenho hiperidrose? Bem, Felipe, como havia dito agora há pouco, a hiperidrose, o diagnóstico é visual. É uma área que você transpira em excesso. O excesso de transpiração, por exemplo, na axila, chama hiperidrose axilar. Próxima. Hiperidrose tem tratamento com remédio ou a cura é só com cirurgia? Bom, José Francisco, veja bem, hoje a gente não usa mais esses desodorantes antiperspirantes, essas soluções para inibir a transpiração, porque realmente não vale a pena usar. Não vale por quê? Porque não dá resultado, tá? E outra coisa, o que é perigoso, é que as pessoas que fazem uso desses produtos nas axilas acabam levando a irritação, tá? E existe uma retenção de suor na axila. Essa retenção de suor com esses produtos dá aqueles abscessos, aquelas inflamações. Outro tipo de problema, né, outro problema. Então, realmente, não vai. Hoje nós não usamos mais esses desodorantes formulados, porque realmente o resultado é efêmero, não vai levar nada.
Próxima pergunta. Eu queria saber se a cirurgia de transplantes capilar tem algum problema pós-operatório. Bem, voltando ao transplante, né, Luciano? Nós estamos na hiperidrose agora. Mas voltando ao transplante, o pós-operatório é ótimo, a pessoa não sente dor nenhuma, ela normalmente, às vezes, tem um leve edema da fronte, mas ela trabalha naturalmente e tem uma vida perfeita. Próxima pergunta. Dr. Macir, crianças podem ter hiperidrose? Sem dúvida, a hiperidrose pode aparecer em qualquer idade, tá? Logicamente, em crianças, a transpiração é menos intensa que no adulto. Que, como eu havia dito, a hiperidrose, ela tem um estímulo emocional muito importante, tá? Tanto é que tem um trabalho de um colega nosso mostrando que durante a noite vários pacientes não transpiravam durante a noite, tá? Tinha hiperidrose só durante o dia. Então ele fez um trabalho interessante mostrando que você dormindo à noite, você estando em perfeito relaxamento, em repouso, você não tem um estímulo sobre a transpiração. Então ele comprova que dormindo a pessoa não tinha hiperidrose. Beleza. Próxima pergunta. Eu queria saber se o excesso de suor ocorre em qualquer momento ou só quando a gente passa por um processo nervoso. Isso normalmente a parte emocional é um estímulo importante para que exista uma piora da hiperidrose, mas não é a causa, tá? A causa pode ser fator genético, uma predisposição da pessoa, tá? O emocional é um agravante. Ele vai exacerbar, ele vai piorar o quadro existente, tá? Mas não é a causa. Próxima pergunta. Qualquer pessoa pode fazer o transplante? Qualquer pessoa pode receber transplante de cabelo, desde que ela tenha indicação para isso e tenha uma área doadora também suficiente para o transplante. Próxima. Eu queria saber se o transplante é feito com material de outras pessoas e se há rejeição. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Até a próxima semana. Se Deus quiser, um abraço. Não, o transplante tem que ser sempre feito do cabelo da pessoa para a pessoa mesma, tá? Se um cabelo de outra pessoa for transplantado, não existe a pega que a gente fala, não existe a formação do pelo. Então, realmente, tem que ser da pessoa para a pessoa mesma. Doutor Macir, infelizmente chegamos no finalzinho do programa. Se quiser deixar algum recado para os nossos telespectadores, fique à vontade. Eu quero agradecer realmente o convite, Luciano. Nós é que agradecemos, Macir. Por estar aqui, foi um prazer. Eu quero deixar sempre assim, estar à sua disposição, quando você precisar de algum esclarecimento, estaremos às ordens, tá? E aproveito também para agradecer os meninos aqui, que foram muito gentis comigo, tá? E ter me proporcionado esses momentos tão agradáveis. Cheio de careca aqui, né, Macir? Muito obrigado. Macir, muito obrigado pela presença. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.